Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. O Blocult desta semana, na verdade, ainda na pegada da semana passada, como estava aí programado para ter gravado no final de semana, acabou, claro que por motivos bastante tristes, bastante polêmicos e bastante delicados, é, sendo aí colocado, né, para fazermos nesta semana, no caso hoje, terça-feira, pois estava aí justamente atrás de algumas pessoas, no caso mais precisamente nosso colega Alexandre Terini, professor de História, para abordar aquela que foi aí a principal questão deste final de semana, basicamente de todos os acontecimentos que vocês já têm visto, já têm acompanhado, evidentemente, a questão agora da, digamos, guerra, né, na Palestina, a guerra em Israel, que nesse final de semana acabou tomando aí proporções um tanto quanto delicadas. Para, claro, além daquelas que a gente já tanto bem via. Para essas e outras, trago aqui então, com calorosa, aliás, agradeço muito, né, a bela contribuição aí do professor Alexandre Terini, da qual peço que também acompanhem, né, os canais, Instagram, façam o mesmo aqui com o Mesa de Debates e, claro, vamos aí falar, abordar todas essas questões a respeito do que foi este momento, né, este final de semana e, claro, um apanhado histórico dentro aqui no nosso Notícias Comentadas sobre essa questão, né, essa entre aspas eterna guerra entre Israel e Palestina. Olá, podcast Mesa de Debates. Eu queria agradecer em primeiro lugar pelo convite de dar essa entrevista. Eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou historiador e mestre em História, formado pela PUC São Paulo, e eu vou falar sobre a questão de Israel e Palestina. Eu tenho um canal no YouTube, que já tem uma videoaula sobre o tema. Eu convido todos para assistirem, que lá eu me aprofundo bastante sobre a história desse conflito histórico até a atualidade, né, tratando de questões da atualidade. E eu vou falar sobre essa questão atual, né, das últimas notícias que estão ocorrendo aí e que a gente vê no dia 7 de outubro uma ruptura, né? Tudo indica, né, que é um marco histórico, né? Porque foram ataques coordenados do Hamas contra Israel, batizados por eles de Tempestade al-Aqsa. Foi uma operação por parte do braço armado do Hamas, né, que é uma organização política na Palestina, que governa a faixa de Gaza junto com a autoridade palestina, né? E que essa autoridade palestina ela é reconhecida por órgãos internacionais, mas o Hamas ele divide as nações, né? Algumas consideram uma organização terrorista, outras consideram, outras não consideram terrorista, né? Mas uma organização política na Palestina. Outras só consideram, como o caso da Noruega, né, ou o seu braço armado terrorista. Enfim, né, divide, é polêmica, né, essa visão sobre o Hamas. O Hamas ele surge ali nos anos 80, no momento em que a Palestina ela está buscando acordos de paz aí, uma negociação, né, principalmente na pessoa
do Arafat, né, que ocupou uma cadeira na ONU, e ah, essas tentativas de acordo de paz elas fracassam e há um crescimento de uma ala radical que há muitos indícios de que foi realmente financiada pelo próprio Israel, né, para se contrapor ao próprio Arafat e desacreditar a causa palestina. E o Hamas, então, teria surgido nesse embalo aí do crescimento dessas ações mais extremistas, né? Mas que, né, a gente vê que não é uma situação de igualdade, né? Não se trata de uma guerra entre iguais, que é uma coisa que a mídia tem propagado muito, já que a gente vê aí um forte apoio dos Estados Unidos, da União Europeia a Israel, e que propagam pela grande imprensa esse discurso de que há uma guerra acontecendo e de que Israel está apenas se defendendo de um ataque do Hamas e que o Hamas seria terrorista e tudo mais. Isso não, isso não procede, né? Porque o que acontece? A faixa de Gaza, ela é uma região toda cercada, é uma região que é como se fosse uma prisão a céu aberto. E isso acontece há muito tempo, né? Isso é um processo que vem lá desde a época de 1948, quando houve o que os palestinos chamam de Al-Nakba, né? Que é o dia da catástrofe, que foi o momento em que um processo que já vinha lá atrás, desde a Primeira Guerra Mundial, de colonização judaica, é oficializado pela própria ONU numa partilha ali que beneficia a criação de um Estado de Israel. Ao contrário de criar dois estados, criou apenas um estado, e que o Estado de Israel entra aí como um Estado nacional judaico, quer dizer, uma região que passa a ser apenas para judeus, né? A nação judaica, né? Então atrela a questão religiosa com a questão étnica, né? Do povo judeu que vem lá de trás e que há, ao mesmo tempo, os palestinos que habitavam ali há milênios, né, principalmente os árabes muçulmanos, eles são simplesmente expulsos de suas terras. E centenas de milhares são forçados em 1948, a migrar para longe, a se refugiar, né? Porque eles eram refugiados. E aí eles foram para essas regiões da atual faixa de Gaza e da Cisjordânia. Só que de lá para cá, eles sofrem cada vez mais restrições, cada vez mais avanços da colonização judaica, né, israelense, né, que inclusive não dá para dizer que são todos os judeus que apoiam essa colonização, porque existem judeus que são contra o Estado de Israel, são contra o que está acontecendo nesse momento na Palestina, por parte que culpam o Estado de Israel por essa opressão. Porque o que acontece? Eles simplesmente cercaram ali aquela região da faixa de Gaza e virou uma prisão a céu aberto. Não tem acesso à água, não tem acesso a alimento, não tem acesso à eletricidade, é, as coisas básicas para a sobrevivência, e ao mesmo tempo, eles vivem constantemente sendo atacados, né, violentados pela polícia israelense, pelas tropas israelenses, que inclusive prendem crianças, que torturam pessoas, que fazem atrocidades, né, naquela região. Eles não têm como se defender. É isso, simplesmente ou você se defende ou você morre, né? Não tem opção. Então, o que o Hamas está fazendo, né? É, claro que você teve vítimas civis israelenses e que eu lamento muito porque é uma guerra, é uma situação que não deveria chegar naqueles que não têm nenhum envolvimento direto com isso, né? Mas infelizmente atinge os civis de ambos os lados, né? Mas muito mais os civis palestinos, porque eles estão nessa situação há décadas, né?
A quantidade de mortes, de vítimas do lado palestino é muito maior, porque olha a situação deles. Enquanto Israel é uma potência econômica, militar, tecnológica, a Palestina, se você atravessa o muro de Israel para a Palestina é como uma grande favela, mas mais do que isso, não apenas uma grande favela, mas é uma prisão a céu aberto, né? No caso da faixa de Gaza, na Cisjordânia também ali não chega a ser, ela não é toda murada e cercada, mas ao mesmo tempo ela vive numa situação de calamidade, de muita precariedade e que é constantemente sendo atacada, né? Do mesmo jeito que a faixa de Gaza. E esse 7 de outubro, né, essa tal Operação Tempestade Al-Aqsa, batizada pelo Hamas, teve o pretexto do ataque que foi feito ao templo, à mesquita, né? Ao Aqsa, que fica no centro de Jerusalém, que é muito importante para os muçulmanos, e que a gente vê assim frequentemente notícias de que ela foi invadida, de que houve muita violência por parte das tropas israelenses contra aqueles que queriam apenas orar lá naquele espaço sagrado. Então, não apenas espaços dos muçulmanos, mas também igrejas cristãs palestinas, né, árabes, porque existem árabes cristãos, também estão sendo atacados pelos israelenses. Então, olha só essa situação em que eles estão vivendo, né? E isso não apenas se deu por conta do ataque, né? A operação não apenas se justifica por conta disso, mas também se justifica ao avanço das tropas ali da colonização israelense sobre parte da Cisjordânia. Então, isso tudo está acontecendo nesse contexto, né, em que você também tem um governo de Israel nas mãos do Netanyahu, que está intervindo no judiciário, e que isso, inclusive, está criando um descontentamento por parte dos israelenses mais progressistas, mais democratas, que foi noticiado também vários protestos, né, da, de uma dos mais progressistas ali dentro de Israel que não estão satisfeitos porque o Netanyahu ele tem colocado no seu governo elementos fascistas da extrema direita israelense. E que são racistas, que são homofóbicos, que são xenófobos e que querem simplesmente acabar com a Palestina de uma vez por todas, né? é, Nesse apartheid que vive a Palestina, criando uma grande Israel, né? E então essa guinada extremista do governo Netanyahu, agora a gente está vendo a repercussão mais dramática o que aconteceu lá, né? Justamente isso já era esperado, né? Em algum momento que isso fosse acontecer. E como solucionar esse conflito tão histórico que dura aí pelo menos 75 anos? É a, a- a- o fim, o basta nessa omissão por parte das autoridades internacionais com relação ao que acontece na Palestina. Nomear aquilo como um apartheid em primeiro lugar, né? Entender que é um conflito muito desigual, não se trata de uma guerra, mas de um genocídio. Há uma limpeza étnica acontecendo e as autoridades internacionais têm que penalizar Israel. Israel tem que parar de avançar sobre o território que ainda resta da Palestina. Tem que haver uma mudança total ali na região, porque não dá para continuar assim. É, como eu falei, aquilo é uma questão humanitária, é uma questão, é uma prisão a céu aberto. Então, é uma questão de direitos humanos, você reconhecer que a Palestina tem o seu direito à autodeterminação, a sua a viver de forma autônoma, independente, e sem ter medo de simplesmente é, continuar sendo reprimida, violentada por tropas terroristas, estas sim são terroristas, né, por parte do Estado de Israel, né? Então é o fim do terrorismo de Israel, porque o que acontece com relação ao que o Hamas vem fazendo
é uma reação ao que já está acontecendo há décadas, certo? Então eu agradeço por fim mais uma vez a oportunidade de estar aqui dando entrevista para o podcast Mesa de Debates. Um assunto urgente para a gente falar e que tem repercussão no mundo inteiro, né? Então, no Brasil, a gente também tem situações muito parecidas, né? Como é o caso nas periferias, nas favelas, a ação das milícias, como a gente vê assistido no Rio de Janeiro, do tráfico, a violência e do Estado militarizado, né, da Estado repressor que também existe aqui no Brasil, e desse racismo estrutural que a gente vive aqui no Brasil. Tem lugares no Brasil que vivem uma situação análoga ao que acontece lá na Palestina, então tem tudo a ver a gente falar, ainda mais porque tem uma comunidade palestina muito grande aqui no Brasil e que, inclusive, é, eles têm uma importância aí para essa causa, para a mobilização nessa causa, né? Como a Juventude Sanaúde, como a FEPAL, né? Que tem essa importância. Então, também um salve aí para essas entidades, essas organizações tão importantes aí para a gente aqui no Brasil. E Palestina, e Palestina Livre.